Olá, estamos de volta aqui com a Perfeição em Bhakti e vamos dar continuidade. Estamos terminando este capítulo, que começamos algum tempo atrás, nessa leitura transcendental, que fala exatamente desse processo de perfeição, de buscar essa perfeição em Deus, de buscar esse amor, ou seja, a perfeição em Bhakti, né? É um estágio de serviço devocional, um estágio onde a gente presta esse serviço a Deus e busca esse amor por a Deus, por Deus. E aí a gente, com essa busca, a gente vai se tornar perfeito, nós já somos almas eternas, nós nos tornamos conscientes da nossa imortalidade como alma e nós vamos praticar a nossa paz. E para que a gente pratique essa paz, a gente deve fazer algumas reformulações em nossas vidas, a começar das nossas associações. Sempre está se repetindo aqui que a gente não pode buscar essa perfeição se associando com antigos hábitos imperfeitos, com pessoas do mundo, que só pensam em usufruir do mundo e que não querem evoluir, porque você pode também convidá-la para ingressar nesse processo de perfeição de Bhakti, em Bhakti, mas muitas vezes as pessoas estão com as mentalidades muito degradadas, elas só querem falar em besteiras, asneiras, elas querem agitar suas mentes e buscar sempre a ganância, né? Que é quanto mais tem, mais quer, como aquela música que nos fala, quanto mais tem, mais quer. Então a gente vai buscando mudar essa associação e buscar sair dessa gratificação dos sentidos e buscar essa gratificação espiritual. E entender que nós somos a Aham Brahmasmi, ou seja, nós somos uma alma, nós somos um ser espiritual. Então, a partir desse ponto que nós não somos uma matéria, e sim um ser espiritual, nós devemos entender que se dar continuidade à entrega ao gozo dos sentidos é você ir na direção contrária desse amor a Deus, porque você não pode se evoluir, você não pode chegar perto de Deus pensando apenas em desfruto material. Jesus já diz, não se pode amar dois senhores, então você escolhe a quem você amar. Ou você ama a matéria ou você ama o espírito. Isso está bem explícito na Bíblia, quando Jesus fala desse ensinamento. Então, sendo espírito na matéria, a gente tem que buscar entender que nós não somos esse corpo e que quando a gente traz essa ênfase, esse entendimento de que nós não somos o corpo, a gente tem que se afastar de tudo aquilo que nos leva ao desfruto do mundo mundano, dos sentidos, do corpo, da ganância, da mente degradada, da falta de controle, das falas que não falam nada que se aproveite, as mentes agitadas, as pessoas gananciosas, os seres gananciosos. Então, quem aspira a avançar de verdade não pode deixar de entender isso, assim como não dá para apagar algum fogo jogando mais combustível. Por quê? Porque se você quer apagar o fogo, você tem que ir buscar a sua paz. Apagar esse fogo, que é o fogo dos sentidos, que acende no modo da paixão, que acende no modo da ignorância, e buscar esse modo da bondade. Não é possível avançar na vida espiritual enquanto se dedica a satisfazer os sentidos, de forma mundana, do mundo. A satisfação dos sentidos só dá prazer ao corpo, à mente, ou no máximo ao intelecto, mas nunca satisfaz a alma. Por quê? Porque a alma não se satisfaz com coisas materiais. Por isso que Jesus diz, não se pode amar a dois senhores. Escolha quem você quer amar e decida para o seu próprio bem-estar da sua alma em direção a Deus. Então, esse eu verdadeiro, essa alma, né, ela deve buscar esse caminho para se beneficiar cada vez mais em uma vida espiritual prazerosa e na qualidade de buscar esse prazer gerado pelas atividades espirituais que são puras e transcendentais. Então, como é que eu posso buscar
o prazer espiritual, entregando sua vida como oferenda a Deus. Tudo que você faz, tudo que você come, tudo que você dá, tudo aquilo que você recebe, você entrega a Deus como oferenda e agradece por estar aqui agora. Até mesmo eu estou aqui agora lendo, e quem estiver me ouvindo também, eu agradeço e sou agradecida por essa permissão que a Suprema Personalidade de Deus, Sri Radha Krishna, que logo atrás você vê aqui atrás neste quadro, a porção masculina e feminina de Deus dentro da filosofia védica. Então, o todo atrativo, todo atraente, a misericórdia divina que nos dá para que a gente busque atividades espirituais para nosso prazer espiritual em direção ao prazer maior do prazer de Deus. Então, o objetivo da alma é dar prazer a Deus e não sentir prazer em um corpo material ou em coisas materiais ou mundanas. Então, a diferença é que ao ocupar os sentidos em atividades espirituais, obtém-se um prazer que vai além da mente, do intelecto, e que, atingindo a alma, desperta a alma para esse prazer transcendental. Quando a alma entende que ela não é o corpo, que ela não é o intelecto, que ela não é a mente, que ela não é os sentidos, que ela não são as coisas materiais, que ela é a Rambra Masmi. Uma alma é um corpo e que a gente deve fazer da nossa vida uma oferenda a Deus. E viver tranquilo, em paz, sempre colocando Deus em nossas atividades materiais. Então, uma vez que todas essas formas e misericórdias de Deus, né, que oferece esse caminho agradável para todos nós, a gente deve buscar esse caminho de pura bem-aventurança e prazer transcendental que só os supremos misericordiosos, Deus e suas divinas expansões plenárias, porque ele é onipotente, ele tem todas as potências, onisciente, ele tem todas as ciências, e onipresente, ele está presente em tudo. Ele pode ter os nomes que quiser, ele pode vir de várias formas, ele pode mandar seus filhos, como mandou Jesus, ele pode muitas coisas que nós não podemos, e que muitas vezes a gente quer ser Deus, e isso é uma ilusão. Então, nesse processo, é preciso que abandonemos os objetos dos sentidos e passemos a buscar a beleza de Deus, a beleza de Krishna, a cantar os santos nomes de Krishna para a purificação da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, oferecer nosso alimento a Deus diariamente, quando a gente come, quando a gente senta na frente de um prato, quando a gente vai cozinhar uma comida, canta os santos nomes de Deus, ofereça o alimento a Deus como uma oferenda. Então, oferecer a Krishna os seus objetos materiais em oferendas espirituais. Esta é a grande diferença do prazer material, porque o prazer material ele é finito e o prazer espiritual é transcendente e eterno. Abandonar esse desfruto mundano superficial e ilusório e buscar o néctar, o prazer, o doce, o verdadeiro prazer e a verdadeira felicidade que está na relação com Deus, que está na relação com Krishna. Abandonar o desfruto mundano, superficial e ilusório, porque o desfruto mundano das coisas materiais não passa de superficial e ilusório. E buscar este prazer nectário, esse doce prazer, e dar prazer a Deus, porque Deus ele é a testemunha, ele testemunha tudo que a gente faz, ele observa nossos pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, ele controla, e a gente pensa que controla, a gente é o controlado da história, ele permite a gente fazer ou não fazer, por isso que a gente tem que entender que quando não acontece é porque Deus não quer, e a gente tem que ficar bonitinho e felizinho e dizer gratidão a Deus pelo Senhor me orientar e não fazer com que eu faça besteiras na minha vida, besteiras focadas na mente material. Então, abandonar o desfruto mundano, superficial e ilusório e buscar o néctar, o verdadeiro prazer e a verdadeira felicidade que está na relação com Deus, com Krishna. E ele diz ainda, precisamos abrir nossas bocas e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E é só isso. Então, é fácil e, ao mesmo tempo, difícil, porque a gente não para pensar que a gente está correndo em vão, que a gente está trabalhando em vão, que a gente está ganhando o dinheiro e, em vez de a gente usar esse dinheiro para as obras de Deus aqui na Terra, a gente está guardando para deixar para quem?
Principalmente as pessoas que não têm filhos, né? Devem pensar para quem irão deixar, como eu, por exemplo, eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho filhos de coração. Eu tenho pessoas que eu cuido, eu tenho amigos que eu me preocupo, eu tento servir a Deus através da minha devoção, através da minha força de vontade, através do meu amor, para que a gente tenha essa transformação espiritual e a gente passe a entender que enquanto a gente viver condicionada ao gozo dos sentidos e a gente querer se satisfazer com este prazer dos sentidos, a gente está na direção oposta do prazer à Suprema Personalidade, Deus, Shri Krishna e Shrimati Radharani. Eu estou aqui apontando meu dedo aqui para este quadro que está aqui na sala da casa que ele me deu temporariamente. Então, todas as nossas oferendas devem ser dedicadas a Deus, todos os nossos pensares, sentires e agires, se é que existe essa palavra em português, sem pensar, sentir e agir, devem ser oferecidos a Deus, para o prazer de Deus, porque a gente precisa entender que a gente está aqui e a gente não é esse corpo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai viver infeliz e vazio. Mas a partir do momento que a gente começa a escutar a Bhagavad Gita, a Ciência Suprema da Alma, que também está postada aqui no Isa Espiritualidade no YouTube, com muito amor e gratidão à Suprema Personalidade de Deus Krishna, que me dá essa oportunidade de compartilhar sabedoria transcendental acerca de Deus, acerca do Absoluto, e buscar essa oferenda diária da nossa vida. Ofereço a minha vida como oferenda a Deus. Ofereço a minha perfeição em Bhakti. Ofereço o meu caminho de buscar esta vida espiritual prazerosa, porque eu já desfrutei de tudo material e nunca tive prazer verdadeiro. Sempre estava correndo atrás de pessoas, querendo agradar X, Y e Z, e essas pessoas nunca eram satisfeitas e eu também não era. E aí, no momento que eu comecei a praticar Bhakti Yoga, eu comecei a ocupar os meus sentidos em atividades espirituais e buscar sempre o entendimento de que o meu prazer, ele é o prazer de Deus, porque Deus desfruta de nós, Deus é o nosso desfrutador máximo, Deus desfruta dessas almas que foram criadas por eles, que somos nós, a Rambra Masmi. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento, bem-aventurança, e eu não uso esse conhecimento que já está acoplado na minha alma, já foi designado por Deus, por Krishna, pelo Criador Brahman, esse prazer, Sat Chit Ananda, alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Então, se eu sou eterna e eu não uso esse conhecimento para entender essa eternidade, eu jamais vou ter bem-aventurança. Mas sim, eu vou ter uma mal experiência nas coisas materiais. De estar insatisfeita, de viver em conflitos, de viver buscando prazer nas coisas que não dão prazer, de viver achando que eu sou isso, aquilo outro material e eu não sou nada disso. Então, nesse processo, nós não poderemos jamais avançar na vida espiritual enquanto a gente se dedicar a satisfazer os sentidos materiais de forma mundana, ou seja, se lançar no mundo de forma desregulada. A satisfação dos sentidos só dá prazer ao corpo, repetindo, à mente ou no máximo ao intelecto, mas nunca satisfaz a alma, o eu verdadeiro. Em outras palavras, além de não receber o menor benefício com isso, a alma acaba se enredando cada vez mais. É claro que a vida espiritual é prazerosa, mas a qualidade do prazer gerado pelas atividades espirituais são puras e transcendentais. A diferença é que, ao ocupar os sentidos em atividades espirituais, obtém-se um prazer que vai além da mente, do intelecto, e que, atingindo a alma, desperta para a consciência de Deus, para a prática de Bhakti Yoga, a yoga da devoção a Deus, do amor a Deus. E nesse contexto, a gente se sente santosha, que é uma das ferramentas de yoga, de união a Deus, que é eu me sinto feliz em Deus e eu não me sinto mais feliz nas coisas materiais. As coisas materiais existem temporariamente para o meu usufruto, com limites. Sempre colocando Deus nas minhas atividades materiais, sempre perguntando a Deus o que Ele acha das minhas atividades materiais. Então, isso é prática diária, minha gente. Assim como você acorda, escova os dentes, toma um banho, vai para o trabalho, dirige seu carro, as práticas espirituais, elas têm que serem todos os dias.
hoje, amanhã e depois. Ninguém evolui praticando hoje e nunca mais. E depois, como é que fica tudo isso? Fica do mesmo jeito, porque a vida de transcendental, espiritual, é por movimento, é por energia. Deus é o energético, e nós somos as energias. E essas energias, elas têm que se movimentar em direção ao energético, para a satisfação do próprio energético, que é o próprio Deus, Krishna, Buda, Alá, Jeová, Krishna, e suas divinas expansões plenárias. Com gratidão, eu encerro. Capítulo encerrado. No próximo capítulo, nós vamos ler sobre a ausência do desejo e da lamentação em Bhakti Yoga, a yoga da devoção e do amor a Deus. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.